E tudo que o Mashiach pregou, o Mashiach Yoshua pregou, ensinou, praticou, obedeceu, viveu a Torá, os 603 mitzvot, os mandamentos de Moisés, né? Não vemos isso no catolicismo. O catolicismo é o contrário, é o oposto desta comunidade judia e rudim. O que tem a ver a igreja romana com Pedro, que disse que não tinha ouro e nem prata lá para o coxo? Ele errou, né? João, né? Quer fazer João, não tem ouro, não tem prata. Então, diferente do Vaticano, que tem a guarda suíça, tem o Banco do Vaticano, tem o Estado do Vaticano, sobre a graça de Benedito Mussolini, o pai do fascismo. Né? E, quem é que não sabe que a Igreja Católica estava coluiada com o nazismo alemão? Né? Por último, agora, o Papa Francisco pede que a Ucrânia tenha coragem e alce a bandeira branca, se renda à Rússia. Ou seja, o Papa tem um lado. Entre Rússia e Ucrânia, o lado do Papa é o lado russo. Como o presidente Lula, a esquerda, né, do Brasil, estava preso em Curitiba, ele ganhou um colar abençoado por Francisco, né, um Papa progressivo, comunista. Né, ganhou um colar, logo que ele ganhou aquele colar, não demorou muito, o Luiz Inácio Lula da Silva foi solto lá do presídio de Curitiba. Né. Já com o Milei, já houve problema entre o Papa Francisco e o Milei, o presidente da Argentina, que é da extrema-direita. Né? Mais para o lado de Israel, mas o Milei esteve agora em Jerusalém chorando, assinando lá, pedindo a construção do terceiro templo, mas logo foi ao Vaticano, a Roma, né? Se encontrar com o Papa Francisco. Claro, o Papa Francisco é um chefe de Estado, o Milei também é o chefe do Estado da Argentina, embora o Papa Francisco é latino-americano, da América do Sul, sendo ele argentino, mas houve um encontro. Na campanha o Milei disse que o Francisco era o representante do maligno na Terra. Né? Quando elegido, ele vai a Nova York, já elegido presidente, a tumba, a sepultura do Rebbe de Lubavitch, considerado o sétimo Mashiach nessa linha de judaísmo ortodoxo. Né? Ele vai lá fazer suas preces, suas orações, rezar na tumba desse Rebbe, né? Esse rabino, que já partiu. Né? Depois vai a Israel e depois vem a Roma, ao Vaticano. Né? Simplesmente vem a Roma ao Vaticano, mas o Papa tem lado. Né? Ele não é contra o opressor, os russos, que destrói a Ucrânia. Ele é a favor dos russos, porque ele não fala nada contra, e manda os ucranianos hastear a bandeira branca e se render à Rússia. Né? Nessa guerra de mais de 2 anos entre a Rússia e a Ucrânia, que para mim é cumprimento profético de Ezequiel 38, que fala do Gog, né, o rei do norte. Iria invadir um país em defesa, porque só a Ucrânia tinha 2 usinas, né, nucleares, a Zaporizhia, né, e Chernobyl. Né. Chernobyl, todo mundo sabe que houve um acidente lá, mas a usina nuclear de Zaporizhia, o Vladimir Putin da Rússia já tombou. E antes havia um tratado entre Rússia e Ucrânia, e isso fez a Ucrânia se desarmar das suas bombas nucleares. A Rússia prometeu nunca invadir a Ucrânia, mas ficou com mentira. Né? Não cumpriu o trato. Né? E é assombroso o que Francisco faz. Como o Pio XII, né? No tempo da Segunda Guerra Mundial, com Benedito Mussolini, com Hitler. Né? Mas o fim vem. Né? Com isso eu estou querendo dizer que a igreja não tem nada a ver com os judeus lá de Atos 4. A igreja romana, que é o maior latifundiário do Brasil. Né? Quando fala latifundiário, é dona de terra. Quando você estuda o período feudal, ela tinha 1/3 da Europa. Né? Poderio muito grande. Né? Fazia reis se curvarem, porque um rei, para ser rei, quem tinha que colocar a coroa na cabeça era o Papa de Roma. Né? Aí quem conhece a história de Napoleão Bonaparte, vê que ele não dependeu do Papa, né, para meter a coroa na cabeça dele. Ele mesmo meteu a coroa na cabeça dele sem precisar de Papa. Né? E tudo era subordinado ao Papa. Como Henrique VIII. A igreja romana
reconheceu o casamento dele, ele criou a igreja anglicana. Né? Como esses pastores hoje, para criar divórcio, dar direito de divórcio, ferindo as escrituras, né? Eles criam suas igrejas, querem dízimos, e aí então o divórcio está sem freio, frouxo dentro das igrejas. Mas lembra-te, você que está divorciado, que Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, o Mashiach e Yehoshua, ninguém melhor do que o Mashiach e Yehoshua, para interpretar a Torá, né? Os 613 mandamentos, as mitzvot de Moisés, mitzvot. E ele disse, se um homem divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E ele disse, se uma mulher divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério. Então ninguém vai invalidar essas escrituras, porque em Mateus, Evangelho de Mateus, Matitial 25, 30, o Mashiach e Yehoshua diz, passarão os céus e a terra e minhas palavras não passarão. Está valendo hoje. Não vim destruir a Torá, cancelar, abrogar, revogar a Torá, mas vim cumprir. Eu não vim destruir os profetas, nem a lei, nem a Torá, vim cumprir. Até que passe os céus e a terra, qualquer um que menosprezar qualquer dos menores mandamentos será chamado menor no reino de Deus. Foi isso que ele disse, e está valendo. E de onde vem esse negócio de divórcio? Olha como a igreja anglicana do rei Henrique VIII, o Papa não quis dar divórcio, ele fundou a igreja dele. Pela Bíblia, ninguém pode divorciar, assim, um casal, uma mulher que casou virgem, um homem que casou puro, sem tocar numa prostituta, sem ter filhos ilegítimos na casa do seu pai e sua mãe, honrando a casa do seu pai e sua mãe, para depois deixar a casa do seu pai e sua mãe puro para casar com a virgem. Pela Bíblia, a Bíblia não dá direito. Mas vemos no século XXI que, como o rei Henrique VIII e a igreja anglicana foi fabricada para esse intuito, assim também o pentecostalismo, o protestantismo. Deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo. Está tudo errado, tudo fora do lugar. Não há salvação, pouquíssimos hão de ser salvos. Pouquíssimos irão voltar à palavra de Deus. Mas que coisa, né? O Francisco, o Papa de Roma, mostrando de que lado ele está, ou seja, do lado russo. Né? Esse Papa, que eles dizem que é o de número 266, mas como Kefas, Pedro, nunca foi Papa de Roma, o Francisco é o de número 265. E o mundo ainda verá outro Papa. E aí verá como que ele vai se comportar em relação à Rússia. Né? Porque isso aí é a favor da Rússia. Né? Então, o Mashiach disse, Yehoshua, não ajunteis tesouros na terra. Né? Agora, por que essa Querrilã, essa comunidade, por que essa Kenessiã aí, a primeira congregação, era judia lá em Jerusalém, não era gentílica, com Shaul, com Paulo, que as Querrilã e as Kenessiã vão se espalhar entre os gentios. Mas aí com os 12 apóstolos, vemos aí a Querrilã em Jerusalém, Samaria, Judeia, né? Composta de judeus e irudins, porque a salvação vem dos irudins. Aí não tem o dedo de Roma, não tem o dedo dos imperadores de Roma. Roma vai perseguir, né? Não tem o dedo dos papas de Roma. Porque Pedro, até sogra tinha, ele pediu para o Mashiach e orar pela sua sogra que estava enferma. Então, Pedro nunca foi papa, gente. A igreja romana vem depois da expulsão de Cláudio, em Atos 18, dos judeus de Roma. Ser chamado cristão, esse nome cristão só vem aí depois da morte de Trajano, né? No ano 116, a partir do imperador Adriano, e quando chega lá em Constantino, então o cristianismo é oficializado, né? No Concílio de Nicéia. A igreja casa com o Estado. Mas sempre houve um grupo de pessoas separadas do Estado, da política, da religião, da igreja. A igreja não tem nada a ver com salvação. Nunca pense que estando numa igreja você vai ser salvo. O Mashiach de Israel, Yehoshua, ele não fundou a igreja, ele fundou Kenessiã, em hebraico. O negócio de igreja vem com a igreja romana. Esses altares, esses pastores, esses dogmas, cada igreja com seus dogmas, credos, estatutos, isso aí é cópia
do catolicismo romano, do cristianismo, da primeira igreja, a igreja católica aí, sempre competindo, sempre parecendo como a mãe delas, né, dessas igrejas protestantes, pentecostais.